essa sua risadinha. Eu já percebo que você estava com saudade, Dougleta. Não tava. A risadinha foi o susto que eu tomei com o grito que você deu aqui. Inclusive todo mundo deu um pulinho na cadeira, cara. É Rumos e Trilhas chegando pra mais um Quinta Legal, Mari Gabi. Que saudade, estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de uns diazinhos aí de algumas reprises que aconteceram, o Quinta Legal não. O Quinta Legal seguiu firme, muito firme. E bombando, hein? E bombando de audiência, hein, Douglas? É, cara. O que aconteceu com esse último Quinta Legal aí, cara? Ah, normal. Chegou, mas teve compartilhamentos, aconteceu de tudo, Normal. Mari Gabi, tudo que você possa acontecer, aconteceu aí. Aconteceu, o meu WhatsApp bombou de agradecimento e, assim, o último programa muito esclarecedor. Bom, vamos aos agradecimentos. Muito bom, isso é Rumos e Trilhas, querido ouvinte. Estamos aqui, estamos no pique, estamos de novo. Por isso, Douglas, eu não me esqueço do bom dia, boa tarde e boa noite, querido ouvinte, Rumos e Trilhas. Vai lá, pega aí o seu celular, ativa o aplicativo, é rumositrilhas.com. Nós estamos no YouTube, nós estamos em todos os cantos da galáxia. Vamos seguindo aqui, Mari Gabi, como sempre, os nossos apoiadores, os nossos amigos que eu gosto de chamar assim, Pet Shop Sé. Adailton, eu sei que o negócio tá bombando aí, tá vendendo de remédio. A farmácia Pet Shop Sé, 11 3106 2122. Gente, liga lá, tem tudo que é remédio farmacêutico para o seu pet tão querido, Sr. Douglas. Há quanto tempo? Há mais de 60 anos, Mari Gabi. Não, e detalhe, não são só os produtos, hein, mas as indicações ali, o que você precisa, tá com dúvida, vai lá que os meninos estão aptos pra esclarecer. Os meninos são ótimos. Francisco, um abraço. Adailton, aquele abraço pra você, um beijo pra vocês dois. E Pimentas Visão Gourmet. A pimentinha que mesmo no calor aquece você. Grande Douglas, saindo da hora, saindo de último, saindo novidade, Mari Gabi. Então, tô sabendo que tá bombando também porque tá comprando imóveis por aí, viu? Não, Visão, um abraço. É o chefe Oliveira, né? Chefe Oliveira. É o Vinícius. Visão, um abraço pra você. Boa sorte na sua nova empreitada aí. Sucesso, isso é sinal de sucesso. Você merece, você é um cara bacana. Você merece tudo de bom. Por isso, gente, Pimentas Visão. Pimentas artesanais, feita nas pontas do casco, como eu gosto de dizer. Ligue para o chefe 11 99 359 9801. Pimentas Visão Gourmet. E agradecendo a eles, que são, como eu poderia dizer, eles nos ajudam, eles nos apoiam. Me ajudem com palavras, Mariana. Não sei. Que bom, o silêncio. Agradecendo então aos nossos amigos e colaboradores do programa Quinta Legal, Lopes Navas Adiquian, Sociedade de Advogados. Meu obrigado ao Dr. Marcos Lopes, Dr. Leandro Nava, Dr. Everton Zadiquian, que eles auxiliam, eles nos ajudam nesse momento tão bacana. E o que está acontecendo no meio aí, o ouvinte está curtindo. Ouvinte, você que está aí, eu tenho certeza que você está muito mais inteligente, Douglas. Tá, cara, é o que eu falei. Eu estou já homologando junto ao MEC para que a Quinta Legal seja aulas e não programa. Isso, que a OAB nos reconheça nesse mundo legislativo, por favor. Ô, Douglas, que a gente ganha brochinhos também, né? Brochinhos? Então, eu tô achando uma coisa meio individual nessa um mesa aqui. Que fica aqui já tá rolando. E agradecer o patrocinador à mesa, né, Léo? Gente, então vamos seguindo aqui, vamos lá, todos os agradecimentos feitos. Douglas, você tem alguém pra mandar um beijo, pagar as coisas que você anda fazendo por aí? Porque algum jabá você precisa pagar? Eu preciso, mas eu vou fazer um programa especial pra mim, eu já decidi. Só com os meus patrocinadores. Mari Gabi, você tem alguma novidade? Quer mandar um beijo pra alguém? Começando esse programa, os ouvintes estão lá com seus fonezinhos enfiados dentro de seus ouvidos. Eu achei que os ouvintes iam ser recepcionados com bom dia, boa tarde, boa noite, não em português. Eu esperava mas é que agora temos ouvintes em todos os cantos, são galáxias, são países. E um beijo pro povo mexicano. Olha, depois eu vou falando tudo pra vocês o que for acontecendo. O que for, a hora que der pra ir falando, eu vou falando. Você já falou demais, vamos Então tá bom, então vamos seguir, porque hoje também, como já é de praxe da Quinta Legal, mais uma pessoa especialíssima para nos dar, como você acabou de dizer, teremos mais uma aula aqui hoje. Mais uma aula, e nós estamos aqui com a doutora
Lidiane Duca Silva. Doutora Lidiane, em nome de Rumos e Trilhas, em nome da equipe, muito obrigado por ter vindo aqui, passar esses minutinhos com a gente e agregar aos ouvintes tanto conhecimento e tanta interatividade que estamos tendo. Muito obrigado, doutora. Bom, Léo, eu que agradeço o convite da Rádio Rumos e Trilhas para o Quinta Legal. Agradeço a Mari, agradeço a você e agradeço ao Douglas pelo convite. E ao Dr. Leandro Nava, que foi o responsável por me trazer na rádio. Tá, doutora, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu, pela presença. E ouvinte, só para vocês verem um pouquinho quem é a doutora Lidiane Duca Silva. Advogada, assessora de eventos acadêmicos da Comissão do Jovem Advogado da OAB São Paulo. Ela é professora de redação e linguagem jurídica e ética da FMU. Mestranda em Direito da Sociedade da Informação pela FMU e pós-graduada em Direito Empresarial pela FMU. Doutora, só isso, né? É pouca coisa que a senhora é, né? Só um pouquinho. Muito obrigado, doutora. E vamos começar. Douglas, vamos fazer como sempre fazemos. Vamos começar do começo. Eu senti que você tem vergonha de falar isso. O que aconteceu? Ele tá emocionado, tá com os olhinhos. É de uma ridicularidade essa frase que eu assim não sabia que você ia me envolver, não esperava você me envolver. Você tem vergonha de mim? Tenho. Sinceramente eu tenho. Então, por favor, Douglas. Assunto do dia. Garotinho, hoje como sempre friso, mais uma aula, e agora, para deixar ainda mais frisado, estamos com uma professora aqui para falar sobre redação e linguagem jurídica para o advogado. Hoje nós temos que nos controlar, né? Para não cometer erros de português. Favor, isso, Então, capaz que hoje eu fale bem menos, tá, Douglas? Pode corrigir. Jamais. Aliás, não corrija, porque senão vai ser um programa só de correção. Não, jamais. Mudaremos o assunto do dia, não vai ficar legal. Mas eu vou me conter hoje, porque senão eu cometerei erros. Não vamos tentar falar bonito hoje, que não vai rolar, né? Hoje vai enrolar. Eu só vou ler também, eu não vou inventar nada, eu só vou ler o que está escrito, porque eu já fiz a revisão, todas as palavras estão certas, então vamos começar do começo, né, garoto? Por favor, Dougleta. Teacher. Sim. O que é linguagem jurídica? Aí, mais juntamente essa pergunta, é o juridiquês? Não. Na verdade, o juridiquês, ele entra ali no nosso português arcaico, né, que não é mais usado. Hoje, nós utilizamos como linguagem jurídica a linguagem técnica do advogado. Faz parte da nossa linguística, faz parte do nosso idioma, do vernáculo, né, como todo mundo costuma dizer. Mas a linguagem jurídica, ela é especificamente o uso da linguagem culta, seja na forma ou na maneira formal ou informal do nosso idioma. E acrescida de alguns termos que são termos específicos para o advogado. Tá? Então, a linguagem jurídica, ele não é o juridiquês, é a linguagem técnica. Tá? Nós temos um jargão jurídico. Assim como nas outras profissões, nós temos linguagem técnicas aí na engenharia, na arquitetura, no jornalismo, né? Nós utilizamos ali a linguagem como uma forma de comunicação. E uma forma de comunicação entre os profissionais do direito. Tá, então como ficou muito claro, não é aquela coisa de ficar falando só entre vocês, que ninguém entende. Vocês estão falando uma língua espacial, então, né, que ninguém entende. O fundamento da linguagem jurídica e da linguagem técnica, na verdade, é o homem que faz parte ali da população que utiliza a linguagem coloquial, que utiliza ali o português de forma ineficiente, para que ele não entenda, senão nós não teríamos eficiência na nossa profissão. Imagina se todo mundo soubesse falar a linguagem jurídica, imagina se todo mundo soubesse falar a linguagem ali da engenharia, nós não teríamos como atuar na nossa profissão. E a linguagem jurídica ela é extremamente importante, porque nós, como advogados, nós temos que utilizar o português na sua forma culta,
Tá? Eu ia te perguntar isso, doutora. Essa linguagem que vocês trabalham, é o português aquele clássico ou vocês têm termos que são só de vocês? Vocês, Sim, além de falar, nós faremos elos, aquelas coisas assim, né, no português, mas vocês também acrescentam palavras que são de vocês, que vocês criaram. São palavras, na verdade, a linguagem jurídica ela é dividida em termos. São termos que nós utilizamos no português comum, Tá. são termos polissêmicos internos, e quando eu digo polissêmicos, são com mais de um significado. Polissêmicos internos e externos. Tem palavras que nós utilizamos na nossa linguagem do dia a dia que também são utilizadas com outro significado e outro significante na nossa linguagem jurídica. Mas quando nós falamos dos termos, nós temos aí termos em latim, nós temos termos que têm significados apenas na linguagem jurídica, tem termos que têm significados apenas na nossa linguagem comum. Então nós usamos o português, tá? Sempre. Tá. Certo. Mas, doutora, por que o latim? Por que manter a tradição do latim? Tem alguma... na advocacia tem alguma especificação? Não, a gente fala por causa disso. Tem tal. sim, sabe por quê? Esses termos em latim são termos que são usados desde os primórdios. Por exemplo, tem alguns princípios que não tem como se traduzir o termo. Por exemplo, princípio do bis in idem. Quando nós traduzimos o bis in idem, nós vamos falar igual duas vezes. E significa, por exemplo, a repetição de uma ação, que na verdade é um princípio. Então, nós utilizamos o bis in idem. O profissional do direito entende. Quando ele vai explicar para o cliente, lógico que ele não vai falar que é igual duas vezes, né? Ele vai falar que é uma repetição. Bis idem é, literalmente, traduzido, é igual duas vezes? Sim. É que então ficaria meio... Ou duas vezes igual. Tá. Não caberia então no texto, é isso? Não caberia no a ideia texto. de manter o latim é por isso. Que algumas Sim, traduções ficariam... Sim. Não teria uma redação interessante. E o advogado, ele ainda tem que utilizar a linguagem do latim, porque nosso idioma deriva do latim. Então, o advogado ele utiliza como termos específicos, tem significados específicos, então ele tem que utilizar. Né? Muito bom, Mari Gabi, por favor. Eu tenho uma Você pergunta. que male fala o português. Por favor, pergunte da língua jurídica Por favor. agora. Então tá, eu vou fazer uma pergunta agora que eu quero ver se vocês seriam capazes de entender. Não, tá? vocês não, você fala com ele. E se quiser Eu fazer- gosto disso porque Então, eu já falo que tá pele e ela complicado, xinga você. É então, impressionante isso, cara. Então faça uma pergunta em latim pra mim, então, já Vai. que você é a pessoa Tá das bom, perguntas. então eu vou fazer. Reza a Não, missa não em faço. latim aí. Reza a missa em latim. Ô, professora, olha ela. Professora. Olha ela, Professora, eles professora. estão me bulinando? Calma, gente, calma. Doutora, é o seguinte, um advogado, quando ele sabe escrever de forma correta, tanto a escrita e a interpretação, ele sabe corretamente o uso das palavras e tal, ele pode ser identificado como um bom advogado? Ele tem um diferencial em relação ao outro que não é tão claro? Sim, sim. Quando nós falamos da redação e da própria linguagem mesmo, do próprio discurso ali do advogado, nós estamos falando de um profissional que tem que utilizar a linguagem correta. É um diferencial? É. Eu sempre falo para os meus alunos que o advogado que sabe utilizar a linguagem correta, ele consegue um êxito muito grande naquilo que ele pretende demonstrar, por exemplo, para o juiz. Porque o advogado, ele depende da escrita, principalmente da escrita, que é o início ali do nosso processo, todo escrito, né? Então, ele depende da escrita para exercer a sua profissão. Então, se ele sabe escrever de maneira correta, isso é um grande diferencial. Isso é uma boa pergunta, Má, porque... Puxando o saco. Obrigada, é uma boa Douglas. pergunta isso daí, porque as pessoas que escrevem certo, quando você lê uma coisa, você fala, puta, tá bem escrito. Às vezes tá escrito normalmente, como deveria ser escrito. Mas você fala, nossa, a pessoa escreve muito bem. Não é que ela escreve muito bem, é que a gente tá acostumado a ler coisas que são escritas de qualquer jeito, né? E Então- parece que quando nós leigos, a gente lê alguma coisa que realmente está clara, a gente compreende melhor. Eu imagino até Sim. em termos jurídicos. Isso é até nem faz parte tanto apenas da nossa linguagem jurídica, mas também da teoria da comunicação. Eu sempre ensino que isso tem um pai, tá? É Roman Jacobson. Não é autoria minha, já vou dar os créditos. Fique bem claro. Tá? Que fique bem claro. Ele desenhou a teoria da comunicação como a mensagem sendo o central da comunicação.
Sendo a mensagem o tema central, nós temos um emissor e um receptor. Quem fala e quem recebe a mensagem, quem escreve e quem lê a mensagem. Então, se a mensagem ela seguir a teoria da comunicação, ela alcança, tanto para o advogado quanto em outras profissões, a eficiência, né? Ela vai alcançar eficiência. Mas, doutora, agora uma perguntinha pra cutucar os advogados. Eu vou cutucar. Agora eu vou começar a cutucar os entrevistados. O que você acha? Provocar uma crise aqui, tudo bem ou não? Tranquilo aí, velho. Você tá liberado? Me envolvendo? Não, você que é o produtor? Não, tudo bem. Vai aí. Depois que ele tá queimado, assim, tá mais atirado, né, Douglas? A gente chama o pessoal da LNZ, nosso parceiro. Sim, a gente tá super bem assessorado. Aí nos ajuda. Não, fala você. Claro. Faz parte do por favor, senão você esquece, e aí tudo mais. Por favor. Eu, por formação, eu fiz publicidade, então a gente aprendeu que tem que ser objetivo para falar as coisas, né? Certo. E hoje em dia cada vez mais objetivo, cada vez mais conclusivo, para a pessoa entender. Você faltou nessa aula, Douglas? As linguagens... Faltou? Desculpa. Tá. Você pode colocar ela para fora da sala, por favor? Chama a diretora. Eu não ia falar, Douglas, mas aí se ela quis falar, eu não ia falar nada. Você vai para diretoria. Olha o coração. Que ridículo. Os advogados, eles têm feito... quer dizer, nós que somos leigos, a gente lê um contrato, um processo, fala, tudo isso para no final ter, olha, a gente quer fazer isso com você e tal, isso aqui, danos morais, XYZ, o valor X. Até brinco, falei com o Léo, falei, os caras, eu vi um processo uma vez de 21 folhas, que a pessoa queria X em dinheiro no final, uma causa assim. Aí eu falo, por que não faz uma folha só falando, olha, eu quero isso daqui, esse tanto? Tá. Aí a pergunta tem sido diminuído, porque de certa forma você reduz as palavras para ser mais objetivo, né? Não necessariamente. Mas tem acontecido isso de ser mais objetivo os contratos, os processos? Olha, nós temos aí, você entrou em 2 grandes problemas. Tanto a forma arcaica de se falar que nós temos ainda hoje, e a objetivação excessiva, tá? Objetivação excessiva para os advogados configura um defeito de texto jurídico, tá? O advogado, ele não pode ser objetivo demais, ele tem que ser objetivo. Hoje a nossa linguagem técnica está cada dia mais objetiva, mas ele não pode ser objetivo demais. Tá? Ele não poderia, por exemplo, em um contrato, escrever uma folha, até porque tem cláusulas no contrato que tem que ser escritas. Sim, lógico, logicamente. Eu estava comentando com Então, ele não pode ser objetivo demais. Nós temos vários níveis de linguagem da nossa linguagem jurídica. Tá? Dentro da nossa linguagem jurídica tem vários níveis. Tem lá a linguagem legislativa, que ela é uma linguagem mais impositiva, é uma linguagem que serve para a imposição de norma. Às vezes, o leigo, ele vai ler aquela linguagem e não vai entender. Ele precisa de alguém que interprete, que é o advogado. Tá? Existe a linguagem doutrinária, que são aquela linguagem dos livros de doutrina jurídica, que eles vão explicar a linguagem legislativa, porque nós temos interpretações jurídicas. Nós temos, no caso, a linguagem convencional, ou a linguagem dos contratos, tá? Não é uma linguagem comum, é uma linguagem que vem de convenção, que é a linguagem dos contratos. Os contratos, eles têm uma linguagem específica. E nós temos a linguagem dos cartórios, que é outro tipo de linguagem que vai servir para registros aí da vida civil, todos os registros que nós temos. Então é fácil, hein, doutora? Tranquilo, né? Eu acho que... Nossa, deve ser facinho. Não, e é incrível, porque vocês estão me olhando como os alunos me olham. Mas, doutora, a senhora percebeu? Por isso que no começo nós dissemos, é uma aula. Toda quinta-feira aqui nós temos uma aula, e eu já estou quase me pós-graduando, né? Já estou condecorado, então ele vai mostrar o brochinho faremos dele, contratos e tudo mais. Até caiu meu crachá aqui. Ele ganhou esse PIN. Esse PIN, exato. Não fica com só ciúme, ele, né? Fala que é não fica com ciúme que é feio, tá? Não fica com ciúme que é feio. Deixa os caras da OAB falar que não fica com ciúme que é feio. Fala PIN, tá? PIN da OAB. Fica com ciúme. Doutora Lidiane, por favor, o senhor vai me deixar perguntar ou não?
Só se você falar PIN da OAB. O senhor quer que eu desligue seu microfone? Fala, Já? eu tenho um PIN da Na OAB. primeira, na volta, nós já vamos brigar? Que volta? Na volta, dos que não foram. Ah, bom, entendi. Agora sim. Doutora Lidiane, aí o que eu ia perguntar? Aí pergunto para os nossos colegas, nós temos uma audiência rotativa, muitos advogados estão nos escutando agora, já estão lá anotando tudo que está sendo falado. Sim. E aí um lance que eu acho legal, vamos perguntar para o mundo dos mortais. Tá. Isso não complica? Esse monte de linguagem, tudo, não complica a relação com o cliente? O cliente não se sente meio, o que eu estou fazendo aqui? Que planeta é esse que eu pisei agora? Bom, Como vocês na verdade, equacionam a isso? relação com o cliente não, porque quando nós vamos passar a linguagem processual para o cliente, nós passamos de uma forma que o cliente entenda, né? Nós somos claros e objetivos. Aí sim, a objetivação, ela alcança eficiência. Então, nós não falamos com o cliente da mesma forma que falamos no processo, ou que a lei passa a mensagem, nós utilizamos uma outra linguagem. Muitas vezes nós utilizamos até mesmo a linguagem coloquial. Em aula, o professor utiliza muitas vezes a linguagem coloquial. Eu tenho ali um público de 17 até 70 anos, porque eu tenho uma aluna de 70 anos, um beijo pra ela. Que bacana, hein? Fala o nome dela aí, doutora. Maria. Maria, parabéns, viu? Parabéns, porque é lindo Gosto, ver isso. Maria, eu A acho. pessoa Sim. lá, querendo, Parabéns, Maria. buscando, não se encostou lá e foi reclamar. Isso Puta, sirva de que bacana, incentivo, que sirva muito bom. Maria, um beijão aí do Rumos e Trilhas. Sim, e eu tenho uma aluna de 70 anos. Ela falou pra mim, professora, a minha linguagem é diferente dos meninos hoje. Então, na própria aula, nós utilizamos o discurso jurídico. Tem que utilizar o discurso jurídico em um curso de direito. Então, o que nós fazemos? Muitas vezes, entramos ali na linguagem coloquial para poder passar a mensagem. Para que as pessoas tá? entendam, Para né? que as pessoas entendam, elas precisam entender. Porque, doutora, aquilo foi o que a está senhora sendo disse, passado. vocês explicam o que é, mas só que vocês explicam uma coisa, a gente lê outra, aí cria, eu não sei, né, se tem que ser bom ali pra fazer A figura do essa... advogado, outra, na na verdade, aí é o que nós eu falo. temos que pensar no advogado como alguém que representa. Você já contrata um advogado para te representar processualmente. Então, você não precisa utilizar a linguagem processual. Quem vai utilizar é o advogado. Por isso que ela é tão importante para o Isso, advogado. mas é que hoje como as pessoas participam muito mais, né? Essa coisa da internet, você tá em todo canto, igual a rádio, é escutado em outro planeta, né? Nós recebemos e-mails de outros planetas. Galáxias. Outras Isso fica galáxias, bem é uma claro. loucura isso. E aí as pessoas se envolvem, antigamente você fala pro advogado, não, ele falou, tá falado. Hoje eu acho que as pessoas Querem saber. cavucam um pouco mais. Sim. E aí eu acredito que, mas que é isso? Por que tem que ser assim? Deve ter um problema, Sim, né? hoje nós vivemos numa sociedade que é totalmente O uma cara já digita sociedade no da Google. informação, né? Não é, doutora? Vai no Google pra ver o que você tá sim, falando. Deve ser um inferno O cliente isso aí. hoje, ele vai É um confronto pesquisar de aquilo ideias, que né? você falou para ver se está Isso, certo. Ele isso tem que eu quero- acesso à isso. informação. É isso então, mesmo. por isso mesmo que o advogado ele tem que usar uma linguagem simples para o cliente entender. E no processo, ele tem que utilizar a linguagem da melhor forma possível para alcançar Pra êxito que com o cliente. vocês se entendam, né? Sim. Tá? Pra que Não fique só o os juiz, advogados se advogado entendem, com mas o advogado, juiz, o promotor, isso, o todo mundo jurista, faz ele tem que parte se entender. como a senhora disse, dos juristas aí, né? Sim, eles têm que se entender, né? Eles se entendem pela linguagem jurídica. E na aula, doutora, como é que é? Quantos anos que o advogado tem aula disso? Ele aprende a fazer redação? Como é que é a sua aula? Fala um pouquinho Então. como é que ele aprende? É isso que eu ia perguntar. Deixa eu aproveitar aqui o gancho da pergunta do Léo. O que você quer que a pessoa aprenda? Porque tem toda a teoria, mas qual que é o objetivo final que você quer que a pessoa aprenda, que ela saia aprendendo? Olha, Que ela aprenda, né? o semestre que ensina a redação em linguagem jurídica geralmente é o primeiro semestre em todas as universidades. Por quê? Nós pegamos o aluno que veio leigo para a faculdade, ele veio para aprender direito. Você precisa saber escrever, né? De Sim, certa forma. quando eu vou preparar a minha aula, eu nunca preparo uma aula de português. Não é português. Português nós tivemos na escola. Pelo menos ali, as definições básicas de português nós já temos. Mas eu preparo uma aula de redação em linguagem. Porque se o aluno ele entende os termos, se ele entende o porquê da nossa linguagem, ele vai entender o direito.
muitas vezes, nós temos no direito termos que são exclusivos. Então, quando inicia ali o semestre, nós já começamos pela teoria dos signos, pelo que é significado, significante. Na escola nós não temos isso. O que é a mensagem, como nós transmitimos a mensagem. Depois nós passamos para alguns aspectos gramaticais, porque tem que ser revistos, certo. Tá? Por exemplo, concordância, regência, o próprio verbo jurídico, que é diferente do nosso verbo, não em conjugação, mas em terminologia, eles são diferentes. Então, quando nós começamos ali no início, nós também abordamos a gramática. Depois da gramática, nós entramos em texto jurídico, em discurso jurídico. O que é esse discurso? Quais as formas de discurso? Também falo para os meus alunos sobre linguagem, tá? Que nós não temos apenas a linguagem escrita e falada. Os alunos amam a aula de linguagem facial, a aula de linguagem corporal. Mas isso também vai na sua aula, doutora? Na minha aula. Também tem toda essa parte aí. Toda. Você ensina também a linguagem corporal, facial? Sim, como o aluno deve se portar em uma audiência. Tudo isso é falado na aula de redação e linguagem. Porque a linguagem do advogado não aborda apenas a linguagem escrita e falada. O advogado ele tem que saber se comportar. Né? Lá no Código de Ética nós temos, quando nós falamos de ética, o advogado demonstrando respeito. Eu falo até para os alunos sobre o bar. Tá? Ah, é? Como se comportar no bar? Não como se comportar no bar. Que graça para tem eles também. não irem no bar. Por quê? Não, porque o advogado... Não. Peraí, doutora, vamos conversar. Agora comprou uma briga com a gente. Olha. Como assim? O aluno do primeiro ano da faculdade. O que eu falo você mais quer ir no bar? Eu nunca fui no bar. O que eu falo para o aluno não é para ele não ir no bar. É para ele se comportar de maneira respeitosa. Não dá também, doutora. Dá sim. Primeiro ano de faculdade eu não praticava. Dá, eu também, doutora. Eu nunca fui no bar. Eu nunca fui. Pronto. Você também, né, Léo? Nunca, imagina. Nunca Isso, fui. o advogado ele tem que saber se comportar. E ele tem que pensar sempre que a vida pessoal dele influencia diretamente na vida profissional. Tá descontinho, doutora. Primeiro ano de faculdade tá descontado. Depois que se formar, que ele não pode ficar detonando. Eu quero fazer uma pergunta pra doutora, aproveitando Levantou aí, a mãozinha, que bonito. Eu ia brincar você mesmo. Você tá na aula mesmo? Então, levantou a mãozinha. Ouvinte, você que não está enxergando, porque a nossa webcam ainda não saiu. Mas Mari Gabi, no cantinho, no fundinho da sala, levantou o dedinho e vou fazer uma pergunta. Mariana, vamos fazer uma cena? Que coisa linda. Professora, posso perguntar? Pode. Eu queria saber a diferença de redação convencional e arbitrária, falando em escrita e tal. Tá. Redação convencional. Você está falando de um nível de linguagem ou você está falando de uma forma de linguagem, da nossa convenção que nós temos pela ortografia oficial? Aí eu te devolvo a pergunta, porque quando nós falamos de arbitrariedade, nós estamos falando muitas vezes de alguns excessos em redação. Tá? Aí nós temos que pensar se a redação ela é convencional como um nível de linguagem ou se é uma convenção por meio de uma legislação. Tá? Eu não vou recordar agora o número da legislação, mas nós temos uma legislação que fala sobre a redação oficial. Tá? Então, o advogado ele tem que seguir as normas oficiais, inclusive o novo acordo ortográfico, tá? Agora ele tem que seguir o que tá na nova. Doutora, quando chega lá na mesa do juiz, tudo errado, vamos falar a nossa linguagem, queima o filme do advogado? Lógico. O juiz vê aqui e fala, Jesus! Lógico. Os vícios de linguagem também, né, doutora? Sim, pleonasmo, eco, redundância, são vícios de linguagem, ambiguidade. Muitas vezes o texto jurídico, ele tem defeitos de ambiguidade, porque o advogado ele não soube utilizar a gramática a seu favor, ele não soube utilizar a redação a seu favor. Então, isso não queima o filme apenas do advogado, isso queima o filme de qualquer um, pessoal. Acaba com tudo, né? Acaba com tudo. Senhores, é rumos e trilhas, estamos aqui com a doutora Lidiane Duca Silva, falando aqui, como ela acabou de dizer, hein? Eu acho que não serve, esse programa não é só para advogado, não. São para todos os profissionais, todos que gostam de escrever. Sim. E, gente, escrever errado é chato, é igual falar errado, né?
Algumas coisas você pode falar errado, mas tem algumas palavras que Dói, dói. né? Dói. Na umas onde palavras... você vai, hein? Tem umas palavras que dói um Só pouquinho. quando você vier. Então, ouvinte Rumos e Trilhas, grave no seu pendrive este programa e ouça diversas vezes até você começar a escrever direito. Ele tá ousado, né? Tá morenão, ousado. Tá. Ô, Mulato, não precisa gravar. Entra lá no facebook.com/. Ô, Douglas, eu não sabia. Aonde que dá pra escutar sem gravar? Vou te falar. O Facebook é uma ferramenta muito bacana. Não sei se você... E nós temos Facebook. Lá, você vai se divertir. Nós temos Facebook. Você vai se divertir. Temos facebook.com/Rumos e Trilhas Web. E nós temos também o YouTube? Temos. Mas vai no Facebook, que no Facebook é legal, tem umas coisas bacanas. Também vê umas fotinhos, vê o que tá acontecendo, uns eventos que estamos indo e tudo mais. YouTube tá dentro do Facebook, você vai lá e tem foto nossa, tem foto. Então é isso, ouvinte Rumos e Trilhas. Camisetas, você não tem desculpas. Se você não encontrar lá, por favor, mande um e-mail para contato@rumositrilhas.com. E o que não tiver lá, tá nesse e-mail aí, a gente resolve. Mande sua reclamação que Douglas estará aqui sorridente, disposto a te ajudar. E se preciso, irá até a sua casa. Porque nós estamos fazendo esse serviço igual da Porto Seguro. Nós estamos igual da Porto Seguro. Ele está consertando a linha branca de equipamentos, que é máquina de lavar, ferro e geladeira. Ele também arruma, desentope. Então, gente, Dougleta com mais um novo serviço de Rumos e Trilhas. Mariana, tem meus salgadinhos também. E os salgadinhos dele também. Então, o Douglas tá se virando de tudo que é jeito. É o brasileiro que eu conheço. Ouvinte Rumos e Trilhas. Vamos com tudo. Vamos seguindo o nosso programa. A nossa Quinta Legal. Toda quinta, às 20 horas. Meio-dia, você também tem a reprise do Quinta Legal que bombou. E Mari, você está preparada? Eu posso chamar aquele momento? Chame. Então, por favor, Mariana, agora é com você. Essa musiquinha me deixa feliz, sabe? Eu sei, você muda o sorriso. O meu olho brilha. Brilha, o olhinho brilha. Os sorriso. dentes brilharão, você vai no meu lá também, os dentes também brilharão. Por favor, a sua dica cultural, Mari Gabi. Hoje eu vou falar uma coisa importantíssima, exposição ciclo, que a gente já comentou aqui. Eu quero reforçar e fazer um adendo. A doutora vai me corrigir agora, hein? É o seguinte, Cuidado pessoal, com as palavras, Mariana. Muita gente tem passado em frente ao Banco do Brasil, tem comentado em cima de uma exposição que não estão sabendo o que está acontecendo. E assim, eu passei lá, meus ouvidos doeram a hora que eu escutei a pessoa criticando a exposição. Então, gente, antes da gente criticar ou falar alguma coisa, vamos saber o que está acontecendo. A exposição Ciclos, que vai até 24 de outubro no Banco do Brasil Cultural, aqui na Álvares Penteado, tá incrível. Todo sábado eles estão fazendo uma reunião com os artistas plásticos no próprio centro do Banco do Brasil, e aí eles estão interagindo com o artista plástico e tal, todo sábado. Então vão lá no site do BB, procurem informações, e é isso. Então, por favor, não critiquem, tá? O que tá acontecendo ali, muita gente não sabe. Antes de criticar e falar qualquer bobagem sobre, procurem saber, porque tem muita coisa boa e de qualidade ali. Então, Banco do Brasil Cultural. Mas não, muito bacana. Vamos postar aquela fotinha na intervenção na fachada? Intervenção na fachada, a você cabeça, tá com a fotinho aí? Eu tô aqui, do então Douglas Copeland, que é um mega artista, fez com uma intenção incrível a cabeça que tá ali na frente, Então as pessoas devem se informar melhor antes de informar. Isso é muito ruim, as pessoas não terem, todo mundo tem acesso à informação, só que é mais fácil a gente criticar do que a gente ter o conhecimento. Então essa é a minha dica. É isso aí, Maria. Alguma vai fazer algum adendo? Sim. Por favor, então coloque um anexo. Apimentada de Visão Gourmet. É o toque da Visão Gourmet? Isso, Pimentas Visão Gourmet. Patrocinando Visão a Mari Gabi, é isso? Eu anotei o telefone, eu entrei em contato já falei com eles. Gente, é isso foi dica de Mari Gabi. Então, deixa eu só posso falar do quadro da Pimentada do Visão Gourmet? Por favor, tá bom, por favor. Que tem lá aquela cabeça do Douglas, como chama? Douglas Copeland. Ah, por isso que ele quis falar. Que tem um chiclete lá, é uma cabeça que eu pergunto da chiclete, que as pessoas estão me perguntando, que elas vêm e falam, eu passei lá perto e tal.
Sim, galera, pode colar o chiclete lá na cabeça do cara lá. A intenção é que o chiclete seja colado na Isso, cabeça, porque é a que o pessoal ideia dele é que tem uma plaquinha ali, só que as pessoas têm preguiça. Então, assim, essa placa é indicativa, ela conta o porquê daquela cabeça. Uma cabeça incrível do próprio Douglas Coupland, que é para as pessoas colarem o chiclete na cabeça ao invés de jogarem no chão. Isso. Então tem um porquê, não tá ali porque... Vamos deixar o toque. Vamos deixar. Colhe o chiclete na cabeça do cara lá. Boa, quanto mais E não chiclete, jogue mais no legal. chão, por favor, ouvinte Rumos. Mas o ouvinte Rumos e Trilhas é inteligente, é esperto. Só de ouvir a gente, ele já está num grau mais avançado da humanidade Da insanidade? e de sua evolução. Boa. Então, voltando com doutora Lidiane. Doutora, por favor, senhores, depois desse tempo, vocês devem ter formulados mais de 10 ou 15 perguntas cada um. E eu por favor, formulei. o momento é agora. Pergunta sempre tem. Bom, eu queria... Por favor, Posso? claro. Eu só queria acrescentar que quando o juiz ele pega uma petição que não está bem escrita, ou melhor, que tem alguns erros e que o advogado ali não consegue passar a mensagem de forma correta, ele oficia o nosso Tribunal de Ética, para que o Tribunal de Ética analise se aquela pessoa tem condições de ser advogado. Nossa, vai Tá? longe assim, doutora? Vai, olha como é importante a redação e a linguagem. Importantíssimo, então, hein? Ele pode, e aí pode causar um problemão pra quem Na escreveu. verdade, ele pode até mesmo perder esse direito. Se ele não alcançar sucesso em sua mensagem, se ele escrever ali um monte de bobagens na petição, isso pode acarretar algumas sanções éticas para ele. Gente, então você Eu acho aí, que ele deveria ouvinte, perder a sua ouvinte carteirinha do Rumos e OAB. Trilhas que está na faculdade, que está ingressando na advocacia, tomem cuidado, hein? É sério. Não, Eu mas acho tá certo, tá certo. Eu acho certo. Depois Eu acho que tá certo. Escrever não bobagem, começa. sai Se você fora. não sabe, não começa. Sai Eu fora. sou desse princípio. Sai fora, agora que eu vou fazer a pergunta isso. também. Você Então trouxe vai. seu porrete hoje? Você Eu vai trouxe. pegar o ratinho batendo na mesa com um cacetete? Tá vendo a minha orelha aqui, ó? Não faça, não... Sabe lá, é o Paulo Paulada, É o Paulo lembra? Paulada, mãe. Os ouvintes que estão aqui, que está cheio de ouvinte, um beijo pra beijo todo pra mundo todo que mundo tá que aqui veio até assistindo. aqui, hein? Gente, quem quiser vir, manda e-mail, fala, eu quero assistir uma gravação ao vivo da Rumos e Trilhas. Manda e-mail, não, vem direto, Léo. Não, vem direto, Rua Vamos Álvares levar. Penteado 185. Sala Converse com 685. Dadá e Sr. Antônio. Eles vão anotar o nomezinho e vocês subirão aqui pra Se eles gravação. estiverem vestidos de girassol, Mas o que são eles. Mas o que eu iria te dizer é que eles estão com medo de você. Caramba, meu. Deixa eu apaziguar aqui os calores da Mari Paulada. Existe uma diferença entre a linguagem e a redação jurídica, certo? Não é bem uma diferença. A linguagem jurídica, ela aborda tanto a linguagem escrita quanto todas as formas de linguagem jurídica, todas as formas de linguagem ali do profissional do direito. Mas a linguagem escrita, a redação, na verdade, é um aspecto, é uma subdivisão da nossa linguagem jurídica. É pela escrita que o advogado, em maior parte da sua profissão, vai se manifestar, vai ter ali o seu discurso. Doutora, Então, agora então elas se complementam, é isso? Sim, sim. Tá, legal. Tá. uma perguntinha. A gente percebe que as pessoas, cada vez mais, isso é uma impressão que eu tenho, têm preguiça de ler. Sim. E a leitura, ela pode ter um fator importante na hora da escrita, por conta de palavras e tal. Você, com seus alunos, o que você acha disso? Que eles estão preguiçosos? Eu sempre falo com os meus alunos, olha, pessoal, não é que vocês tenham preguiça, é que vocês têm tanta coisa para fazer hoje na sociedade da informação que vocês esquecem do livro, tá? Eu sempre falo para eles, quando eu passo algum trabalho, tudo, que eles peguem o livro físico e não e-book. Não que eu tenha alguma coisa contra, não tenho nada contra, acho que toda forma de informação é muito importante. Mas o livro, como nós tínhamos antigamente, na minha época ainda, né? Nós falando tínhamos... como se tivesse quantos anos, né? eu tô falando como se eu tivesse alguns aninhos que eu tenho. Mas quando nós pegamos o livro para ler de forma física, é diferente. Nós aprendemos muitas vezes o português comum, o nosso idioma, lendo. Só com a leitura é que nós vamos conseguir
ajustar a concordância, regência. Não adianta aprender a teoria, nós temos que pegar a prática. E a prática está nos livros. Por isso que eu falo aí da leitura. Doutora, e a senhora fala, vai ler, depois não, 20 livros eu pra eles passo lerem ou não? trabalhos, Como que você faz na sala de aula? trabalhos, tá? Os meus alunos que estão me ouvindo, eles sabem, eu passo muitos trabalhos para eles. Principalmente livros básicos de direito, porque hoje nós temos alunos que não leem nem os livros básicos. Então o que eu faço? Passo os livros básicos e exijo o trabalho. Doutora, a senhora é uma professora boa ou ruim? Aí, de má, eu digo, tá? De má. Na verdade, não de eu qualidade. não digo de cobrança. que eu sou má nem ruim. Eu sou professora. Eu tenho que ensiná-los. Então, não é uma questão de ser boa ou má, e sim de ensino. Os alunos, eles têm que aprender. Eles estão ali na faculdade para aprender. E a minha função é essa, ensinar. Alunos da doutora Lidiane, mandem e-mails pra cá, vocês serão... A identidade de vocês vai ser escondida, tá? Vamos saber se a doutora é boazinha ou ela é a mazinha das professoras. Não tem questão de má nem boa. Ela é muito clara, isso a gente pode dizer, vai. A gente vai moderar. Mande e-mail para contato@rumosetrilhas.com, vamos moderar esses comentários. Isso. E essa forma de você colocar o trabalho para eles fazerem é a forma que você encontrou para que as pessoas leiam? Na verdade, não é a forma para que eles leiam. É uma das formas, mas é uma forma de também aplicar o texto ao aluno. Nós temos ali resumo, resenha, fichamento, que são tipos textuais. E eu exijo dos meus alunos que eles aprendam, pelo menos a fazer um fichamento, a fazer um resumo, saber a diferença entre um resumo e uma resenha. Tá? Então, eu vou explicando e aplico isso na aula, eu passo os trabalhos para eles. Doutora, qual a diferença de resumo e resenha? Por favor. A resenha é uma crítica, né? Quando você insere uma crítica naquele trabalho, você vai escrever a resenha você põe uma opinião de forma sua resumida, pessoal. mas você põe uma opinião sua pessoal daquele livro. Você se vai posicionando criticar. de algum lado ali. Sim. Em primeira pessoa, o resumo, né? o resumo, na verdade, você está falando o que você entendeu do texto. Você está sintetizando algo que foi escrito lá em 300 páginas. É isso aí, ouvinte Rumos e Trilhas. Mais uma pra vocês. Aqui. E mais uma pra mim também, que não sabia. Você falou do livro físico e e-book. Uhum. Você sabe se existe, não sei se necessariamente você sabe, se existe um índice de aprendizado maior em ler uma coisa física do que uma coisa na tela? Olha, eu não tenho esse estudo, para te falar a verdade. Não tenho nenhum estudo sobre isso ainda. Mas o físico e o na tela, eles se equiparam. Só que o livro físico, quando você vai ler o livro físico, você está se concentrando ali naquele livro apenas. No livro na tela, geralmente, eu vejo os alunos, e isso é uma questão que eu vejo na prática, eu não tenho nenhum estudo sobre isso, é bom que deixe bem claro. Mas quando o aluno está lendo um e-book, ele está lá no iPad, lendo o e-book e mexendo no Facebook. Doutor, e mexendo respondendo no WhatsApp. Com licença, só um minuto aqui que eu preciso fazer um elogio ao Leonardo. Chupa. Por quê? O que tem a ver? Porque você fala dos meus livros, que eu ando com livro, que eu ando com um monte de coisa, tá aí o porquê. Não, mas você é um chapeleiro maluco, mano. Ela tá falando de um livro, ela não tá falando do chapeleiro maluco. Eu adoro cheiro de livro. Que chega com novo. sacos e sacos aqui. Eu gosto. É ótimo. Eu amo cheiro de livro, na verdade. Eu adoro cheiro de livro. Puta, doutora. Cara, desculpa, mas... Chupa você também, Mara. Ai, Jesus. Biblioteca é o meu lugar preferido, sabia? Essa ficou pra você, Leonardo. Não, mas eu não entendi por que essa agressividade. Não, porque é que você não tem o que me atacar, você inventa, né? Você fala, você pega a minha mala e fala, pra que isso? Pra que jornal? Pra que livro? Pra que papel? Meu irmão, você anda com 120 jornais, você não tá lendo nada. Aproveitando em livro e falando uma coisa produtiva, eu queria indicar uma plataforma aí bem bacana para os alunos, que se chama Arcos, que é em parceria com a Livraria Cultura. Então você entra aí lá na internet, procura por Arcos, que ali você vai conseguir baixar todos os livros que você deseja, tá?
Eu sou a favor de ir lá na biblioteca e comprar. Também. Gente, mas eu acho que a biblioteca não morreu, não. Ela tá. Não, eu também sabe o que eu acho. acho? Eu acho que ela aumentou. Eu acho Porque vocês viram que- as livrarias que legais que elas. Você viu, doutora? As livrarias que existem, elas ficaram muito bacanas, meio modernizando. Projetos Elas, arquitetônicos O de livro nunca biblioteca vai são morrer, incríveis. Não, não morre. E eu acho Se que. depender de mim, não. Tem a título- Não, e existe Léo, aquela coisa do chega num determinado ponto, aí você cansa, aí você quer voltar pro livro. É um ciclo natural da vida. As Então- coisas chegam, não, vamos pro livro. E teve evento legal lá na CASP, lá, né? Que o pessoal Um fez, evento tá? maravilhoso Puta da CAASP, legal. que tiveram Bem os lembrado. livros. Foi, doutora, tava lotado. Nós fomos lá, nós fizemos até entrevista, nós cobrimos, né? Tava lotado. Os preços dos livros, excelente pra quem podia adquirir ali, mesmo pra estudante. Olha, foi Sim. muito bom. O pessoal tá de parabéns pela iniciativa. Os colegas de vocês apoiando aquilo. Então, assim, o mês do as advogado pessoas é tão ótimo. lendo. Eu compro todos os meus Muito livros bacana. no mês do advogado. Lá, todo mundo participa disso, né, doutora? Sim. Porque, os seus colegas estavam lá, não, isso é legal, que bacana, traz coisa, a gente quer. Então, eu acho que deve ter uma dificuldade no comecinho, porque é aquilo, né, doutora? Primeiro ano de faculdade, tá todo mundo ainda meio. Agora, quando ele percebe que a coisa é séria e tem que andar, aí eu acho que eles entram um Na pouco mais verdade, de cabeça, quando né, eles entram doutora? na faculdade, eles já tomam um choque de realidade, né? Então. Porque eles não estão habituados a ler, eles vêm de um colégio, muitas vezes, que foi ineficiente. Então, quando eles entram na faculdade, nós percebemos essa deficiência que eles possuem e nós adequamos. Não, a gente também. Oh, o e Douglas garoto, me lembrou garoto, aqui. garoto. Fala, garoto, fala. Inclusive, Fala, garoto. dessa ação toda aí que o pessoal da CASP fez e tal, que eu acho uma puta iniciativa. Pela iniciativa, legal que foi pela CASP, bacana, mas pela iniciativa de vender, dar acesso ao Todos livro tinham para que. as Eu acho que pessoas. todas as organizações, o mesmo. Como é que é a sua? É CREA? CAL. CAL? O seu é CAL? Conselho de quê? Arquiteto, CAL. Conselho de Arquitetura Tem a ver com e CAL? urbanismo. Que vocês mexem em CAL pra fazer Cimento? cimentinho? Não. O estagiário, a do estagiário Eu vou chama desligar o microfone de Estagiário é vocês. cimento? Mas então, acredito que todo mundo. né? Deixa eu só confirmar aqui. Você que saiu presenteado com esse PIN aí, né, Ana? Quem te deu esse Saí, PIN então, aí, como a cara? gente tava falando, doutora, fomos lá na CAASP e aconteceu uma coisa maravilhosa, que a gente acabou entrevistando o presidente. Um abraço pro doutor Fábio Romeu Canton Filho. Olha, foi muito bacana com a gente, recebeu com uma gentileza, atendeu sem problema nenhum. Ele foi muito solícito com a Sim, gente. ele é Estávamos sempre cobrindo. O PH da imprensa, PH, aquele abraço, batemos um papo rapidinho. Foi tudo muito rapidinho, mas foi muito, muito bom, gente. Aproveitando, um abraço pra CAASP, pra todo mundo que tava lá, que nos tratou Muito bom mesmo. muito bem. Ficamos até mal acostumados com o tratamento. Você é tranquila, você tá Aí eu normal. saí com broche, saí com tudo de lá. Você saiu. Achei que já saiu era com o- tudo mesmo. Ele saiu com tudo, achando que Achei que era o juiz. membro. Saí de lá, como vocês estão me corrigindo aqui o tempo inteiro. Doutor, estamos numa aula de correção. Então os caras me corrigem 24 horas. Saí com o PIN. Acertei ou não? Porra! Cara, estão felizes agora? Ô, garoto, deixa só mais uma coisa que eu queria perguntar pra ele. Fiquei sabendo aí que você acha que já tá estudando, que você quer tirar a carteirinha. Ô, doutora, a carteirinha de estagiário é azul? É isso? Azul. Sabendo que você quer dar entrada já pra andar com a carteirinha azul? Logo você verá que eu chegarei aqui de beca. Isso eu não duvido. E olha, eu tenho novidade, hein? Aguardem aí os próximos programas que eu vou vir com uma novidade aí, uma... Gente, tem muita novidade. Olha, O programa já que está nós- bombando. Doutor, Já que nós estamos num programa que vocês falaram que é de correção, a professora não ia corrigir ninguém. Eu tenho que fazer uma correção. sobrou. Tá? Espero que não Não seja é uma minha. carteirinha, é uma carteira. Advogado, ele tem carteira de trabalho. E Boa, não doutora, muito carteirinha. bom. Doutora, por favor, eu quero que a senhora cite nomes, porque esse programa é assim, senão vai ficar no ar, o pessoal ouvinte não vai saber. Senhora, por favor, corrija com nomes e não Fala. se sinta intimidada. Não Quem posso falou essa corrigir, bobagem de não carteirinha? posso corrigir com nomes, porque isso seria uma atividade vexatória da minha parte, ele poderia me processar. Não, Muito bom, só dela ter doutora, falado, muito bom. ele poderia me processar, então eu quero dizer que eu tô fora, tá? Você tá fora. Obrigada, doutora. Eles Tem seriam poucas dois, palavras. né? Então eu também estou fora, óbvio. Resumindo, é o Douglas, né? Tá? Então processo Não fui eu. nós, tá? Nos processos. Doutora, eu ia perguntar o que a senhora disse há alguns minutinhos atrás. Como é que o pessoal tá chegando na faculdade?
pessoal tá disputa, vem Pode uma falar coisa com meio as palavras que fraca. estão na sua mente. Não vou falar com essas Ela é palavras. muito educada, porque... né? Olha, aprenda com a na professora. verdade, Ela é na muito verdade, ela tem educada. outro os estilo. ela é alunos, professora. quando eles chegam na faculdade, eles chegam geralmente do colégio. Alguns chegam... Como nós temos alunos que são diversificados, eles chegam, muitas vezes, já tendo terminado o colégio há muito tempo. Então, muitas vezes, eles esquecem algumas regras. Tudo o que nós não praticamos, nós esquecemos. Mesmo que a nossa memória ela seja uma memória que assimile muitas coisas, o que nós não praticamos, a memória deixa guardado. Então, muitas vezes, nós temos que relembrar alguns conceitos para que o aluno consiga prosseguir no curso. Então, não vou te falar que o aluno ele chega de forma ruim no curso. Vamos dizer, chega não. cru, né? Vamos Mas ser ele delicados. chega cru, ele tem que ser lapidado. É um diamante, só que é um diamante bruto. Depois de toda a lapidação dos 5 anos de faculdade, ele sai de lá preparado para o exame da ordem, preparado para Mas, doutora, exercer a sua profissão. aula de linguagem, ela tem outros anos depois? Não. Mas eu falo para os meus alunos que eu sou professora deles durante o resto da vida. Eu tenho alunos que me mandam e-mail mesmo não sendo mais meus alunos. Então, eu faço questão de responder a todos. A senhora não acha que deveria ter uma grade um pouquinho lá pro 3º, pro 4º ano de novo? Porque igual eu falei, quando ele chega no 1º, ele chega ali meio na zona, ele ainda tá meio confuso daquele momento, né? Sim. Pô, tô na faculdade. E é um termo muito importante pelo que a senhora tá passando pra Sim, gente. é um termo muito importante. Então, se ele não pegar ali, ele vai chegar lá no 3º, no 4º ano, que aí ele já tá integrado, ele já tá percebendo da necessidade daquilo, da pessoa que ele tá se formando. Não seria legal no 4º ano, aí vem e fala de novo? Olha, o curso de Direito ele é um curso muito completo. Eu não vou te falar que precisaria ter no 5º ano, no 4º ano, porque é uma matéria básica. É uma matéria que vai inserir o estudante de direito no próprio direito, no próprio curso de direito. É uma matéria de noções básicas, porque o estudante ele vai aplicar a redação e a linguagem durante todo o curso. Não importa a matéria que ele estiver fazendo, a redação e a linguagem vai estar presente em todo o curso. Então, não necessita especificamente ter ali um curso de linguagem jurídica durante toda a faculdade. Por quê? Porque ao estudar o próprio direito, ele vai estudar também a linguagem. Também, se o cara estiver no 4º ano e não estiver acostumado com a linguagem, se mata, né? Não advoga, não. Não se matar. Se mata é ótimo. Mas assim, o cara tá lá 4 anos, pô, é pra ele ter lido um monte de coisa, já tá. Sim. envolvido, Quando eles chegam no 4º, no 5º ano, o aluno ele vai. Eu sempre falo pra eles, vocês vão evoluir, eu vou acompanhar a evolução deles. Por quê? Eles chegam no 1º ano, eles não sabem o que é linguagem, eles não sabem nem o que é mas direito. isso é uma coisa, um choque. Sim, e eles vão evoluindo conforme o curso. Conforme eles vão estudando, eles vão evoluindo na linguagem também. Eu sempre falo, guardem o livro, o caderno de 1º semestre. Porque quando você chegar no seu caderno de 5º semestre, que você for ler o de 1º, você vai falar assim, nossa, eu escrevi assim? Era assim que eu escrevia? Eles automaticamente, como o idioma é algo que nós utilizamos e muito, automaticamente eles vão se adaptando ali à linguagem jurídica. Doutor, e a velocidade que o computador trouxe pra gente? Isso agregou o cara escrever ou atrapalha a pessoa a escrever? Porque Olha, o computador ele é assim, né? Vocês Então estão sai- perguntando para alguém que faz mestrado em Sociedade da Informação. Então estou perguntando pra pessoa certa. Então, eu sou fã e sou apaixonada pelo computador. Por quê? O computador, ele trouxe ali uma evolução para a prática da advocacia, que foi uma mega evolução. Por quê? Nós tínhamos máquinas de escrever em 1988, gente. O advogado que não tinha um computador, ele tinha uma máquina de escrever. Quanto tempo ele não demorava? Qual era a estrutura do texto dele? Né? Até para o juiz ler aquilo, se nós pegarmos alguns processos anteriores ali ao computador, a essa globalização do computador, não que não tínhamos computadores, tínhamos, mas nem todo mundo tinha acesso, né? Hoje a acessibilidade de um computador é muito mais fácil. Isso. Então, se você pegar um processo anterior,
para você ler aquilo é muito complicado, porque a máquina de escrever, ela não seguia alguns padrões que o nosso computador segue, né? Hoje, quando eu peço para os alunos, olha, me entreguem trabalhos manuais, eles falam, professora, passa com a BNT, mas não passa manual. E eu falo para eles, olha, faça manual. Eu quero trabalho manual. Por quê? Eu também quero que eles exerçam a escrita manual, e não só a escrita mecanizada, que é essa escrita digital, que na verdade você vai digitar muitas vezes e não vai escrever. A letra é muito importante. Não, porque é impressionante. Eu mesmo não consigo mais escrever não, cara. Já começa a doer aqui, eu ponho meu nome e já começa a doer meu punho. Nossa, você mas não é, cara. O computador... na carteira que é que o computador é demais. Ele te engole de uma certa maneira. É difícil você tratar isso, porque ele vem mesmo, ele é devastador. E possibilita a correção, né, doutora? Nesse que na época sentido. não tinha. Depois de imprimir ali na máquina, depois de terminar na máquina, que ia ver, putz, errei, tinha que voltar tudo, não tinha possibilidade de erro. Sim. Tinha uma que apagava, né? A correção Tinha é uma algo, que apagava. Depois de uma evolução da máquina. Os advogados hoje, muitas vezes, eles erram em concordância e a máquina faz tudo, tá? Então, a correção é algo que é extremamente, assim, desvantajoso para a nossa linguagem, a correção automática ali. Sabe quando aparece aquele verdinho? Você não sabe mais você não sabe que você errou, você só sabe que errou. Que tá errado, né? E às vezes nem tá errado, às vezes é uma palavra que tá... Não, às vezes tá faltando concordância apenas e... Ou um acento também. Mas de certa forma não é bom que a pessoa, tipo, ela escreveu errado. Pra ela tem aquilo lá. Sim, mas e quanto à língua? Ela vai escrever pessoal errado. É horrível, ela vai escrever errado, o computador vai corrigir. Mas e na hora de falar? Porque a nossa redação e linguagem, o nosso jurídico, nós temos não apenas que escrever, mas nós temos que falar. Quando formos falar, vamos falar errado? A escrita certa e a fala errada? Não, legal, doutora, a senhora incentivar o cara a escrever, porque senão vai se perder, já vai se perder. Também acho muito doutora, bacana. fala um pouquinho do seu mestrado, já que a senhora deu uma pincelada. Tá tratando de quê? O que é essa forma da informação que você passou? Bom, nós vamos ter um congresso aqui na Ordem, tá? No dia 16, sobre o direito da sociedade da informação, aqui na Praça da Sé. Tá? No dia 16 começa às 9 horas, vai até às 18 horas. Então, qualquer um pode assistir, tá? Os estudantes de direito, os advogados podem assistir. Doutora, já é na nova ordem ou não? Porque, olha, mandar um abraço pessoal, né, da OAB, estão com um prédio legal, parabéns lá, vocês viram? Acabaram de inaugurar, parabéns aí pra OAB, que foi, olha, prédião e é uma instituição muito bacana mesmo, viu? Bom que muito bacana. Em qual que vai ser mesmo, pra galera não se perder, né? É, porque agora estão com duas, né? E eu vou falar sobre o CPC, tá? A senhora vai dar uma palestra lá? Na verdade, sou debatedora, sou eu e um outro professor da FMU, mais uma colega que vai ser a presidente de mesa. Às 15 horas eu estarei no congresso. Que então bacana, já convido estão todos convidados, doutora. Precisa participar. Confirmar a presença, precisa tem que mandar e-mail, o que faz? Ordem, não paga de graça, tá? Olha aí. É no dia 16, terça-feira. Você tem uma breve... Olha, os temas serão todos tratados. Temas da sociedade da informação. Então, são ligados ao direito, tá? Mas tem que ter ali o viés da sociedade da informação. Tem que falar sobre a globalização, seja no ramo do direito que for. O que eu vou falar é sobre o processo, o novo Código de Processo Civil. Nós temos ali o novo processo eletrônico, tá? Então, nós vamos falar ali sobre o processo. Mas todo o viés do evento é sobre a sociedade da informação. Certo. Quem for no evento vai saber que posso falar? Pode, claro, doutora. Que o microfone está aberto. Que a FMU vai fazer um evento. Eu falei brincando naquela hora. Sobre o mestrado. Mas é um evento também informativo, tá? É um evento do mestrado que é informativo. Então, a sociedade tem que saber que hoje nós estamos numa sociedade da informação. A todo momento nós recebemos informações. E o mestrado em Direito da Sociedade da Informação investiga os aspectos jurídicos dessa sociedade. O que a informação ela traz, ou que a globalização
traz para, e não só globalização, porque não abrange só globalização, vamos deixar isso bem claro, mas o que a informação traz em aspecto jurídico. A sociedade legal. da informação é isso. Vocês estão vendo o que esse mundo de hoje, o que está influenciando vocês. É basicamente isso. E a evolução vocês estão também. tendo que se adequar a uma série de não detalhes. Apenas o mundo atual, mas nós estudamos diversos doutrinadores do passado, que são relevantíssimos para o nosso direito, em que eles trazem a efetivação da nossa sociedade. Como fazer, né, doutora? Como manter a tradição, né, numa sociedade tão informatizada e informada. Sim. Informada entre aspas, né? Porque a informação, as pessoas têm a informação, mas é a informação de título. Não sei se a senhora estuda isso lá. As pessoas lêem o título, acham que está informada, e não lê o corpo, não viu o que está acontecendo. Aí é uma informação tudo muito vaga, né? É um problema de mensagem, né? E nós entramos já na linguagem. Porque é um problema de mensagem. O receptor, ele lê a mensagem inicial e não se atém ao contexto. Mas é porque é um tiroteio. A senhora acompanha, eu acompanho muito a internet. Só viu o que tem de erro de português? Porque a coisa aconteceu, o cara já escreveu, não quer nem saber. Muito, não passa Ele quer por revisão, nada. Não passa por nada. Então é muito louco. A internet, ela joga mesmo, ela quer jogar informação. Sim. Aí o cara vê, o outro vê, depois cada um corrige, cada um tira suas... E joga. E deve ser porque vocês são tradicionais, né? E aí juntar o direito isso... é bem tradicional, né? Bem Nós tradicional. temos tradições que não são mudadas e não devem ser mudadas, né? O advogado ali, ele tem que seguir as suas normas É um mestrado muito interessante de estar sendo feito. E quando finaliza, doutora? Quando vai ser a... No final do ano que vem. Final do ano que vem, aí tem a bancada e tudo mais. Sim, se Deus quiser. Muito bom. É isso aí, ouvinte Rumos e Trilhas. Estamos na Quinta Legal. Toda quinta, né? Quinta Legal passa toda quinta. Que coisa impressionante, hein, Douglas? Eu nunca tinha percebido isso. Você não tinha se ligado? A Quinta Legal, toda quinta-feira, às 20 horas, você vai ter uma aula. Não é mais um programa. Você já está tendo uma aula. Uma aula boa. As pessoas estão agora esperando a quinta para tirar suas dúvidas. Mais ou menos assim, sabe? Que já teve INSS, né? Teve previdenciário. Atraso de chave. Uma série, atraso de chave, de condomínio. Tudo muito bacana. E hoje com a doutora Lidiane falando também da linguagem, que é óbvio, não é só no mundo jurídico que se usa, né? Que ficou muito claro. Todo mundo precisa ter aí a sua linguagem, tentar manter um nível mais ou menos, tá bom? Já passa. Tira 5, tá bom? Doutora, se tira 5, tá bom? Passa? Não passa, né? 5 não passa? Qual que é a média, né? Qual que é a média da FMU? A média é 7? 7. Tá rigorosa, FMU. Não é rigoroso não, tá certo. Não, tá certo. média é meio. Meio é 5. 5 de 10 é 5, média. Você tá... Problema na linguagem, doutora. Problema na linguagem. 7 não é a média. De que tempo que você vem? Eu vou saber de que tempo que você vem. Você fez curso de datilografia? Cara, eu fiz. Ah, idade. Eu escrevi datilografia. Só que eu já peguei uma máquina de escrever elétrica, que ela apagava. Isso. Aí ela tinha uma fitinha branca, igual um leak paper da vida aí. Aí apagava. Era fantástico quando aquilo acontecia. Era muito louco, lembra? Quando você apagava ela. E agora temos o computador e eu não sei mais nem escrever. É normal, nem falar direito. Mari Gabi, alguma pergunta a mais? Estamos caminhando para o final deste programa. Mais um programa épico, cirúrgico e espetacularizante de Rumos e Trilhas. Espetacularizante, nem sei falar. Espetacularizante, Mariana. Nem sei se existe a palavra. Então, a doutora não escutou essa parte. Não, agora é só agradecer mesmo, doutora. Acho que ficou bem claro aí pra nós a importância, não só pros advogados, né? Pra todo mundo aí atentar. E fica a minha dica, leem mais pra gente poder saber falar as palavras melhor. Doutor Douglas, né? Ficou alguma pergunta? Por que nós iremos para aquele nosso quadro romântico? Nossa, você quer terminar o negócio pra ir pro quadro. É porque agora temos luzes coloridas que mudam de cor, que isso me deixa mais... Nós estamos agora trabalhando com cromoterapia aqui dentro, pra ver se as pessoas ficam mais tranquilas. Então ela olha um roxinho, aí ela olha um vermelho, se apaixona, o verde ela quer mais árvores e assim vai indo. Ai, o verde ela quer mais árvores. Alguma outra pergunta para a doutora? Porque depois serão só as considerações finais. Não tem, não. Ai, eu queria só não tem uma pergunta específica, mas eu queria saber se existe alguma pergunta que não fizemos, que é alguma coisa que você queria falar, uma coisa de importância que não foi comentado aqui.
Eu acho que a entrevista foi bem completa. Foi bacana? Foi bem legal. Não, doutor, somos inteligentes, por favor. Diga no ar que isso nos enche de Merecemos orgulho. 5 ou 7, doutora. Tiramos 5 ou 7, doutora. Eu passo com 5. Na minha, passo com 5. Bom, na verdade eu só queria agradecer, tá bom? Ela pulou a avaliação. Já que vocês me convidaram a participar, agradecer ao Douglas, agradecer ao Léo e à Mari. E agradecer também aos meus alunos, tá? Convidar todos a ouvirem a rádio e mandar um beijo para todos eles. E fala que todo mundo que escuta a rádio vai ganhar um ponto, vai? Isso, todo mundo que escuta a rádio vai ganhar um ponto. Doutora, isso vai ser a promoção, não tá? vai, Essa é a promoção para ver se a gente alavanca a audiência de Rumos e Trilhas. Doutora, muito obrigado pela presença. Vamos fazer então o seguinte, vamos dar essas considerações finais, aí a gente vai pro beijo doce, do beijo doce você já fala a sua frase e a gente segue nossa vida. Pode ser, Douglas? Sim, pode você ser. Você que gerencia, tem você que cria todo esse momento. Pode ser, inclusive eu vou criar mais um momento. Eu queria que depois, professora, aplicasse uma prova ao menino, já que ele disse que é um bacharel. Eu quero que a senhora aplicasse uma prova para ver se realmente ele entendeu as coisas, se ele está Ele está apto a ter aplicasse uma prova é ótimo, cara. Aplicasse uma prova é ótimo. Das galáxias jurídicas. Gente, vamos seguir, então nós vamos fazer essas mudanças aqui, porque é assim, Rumos e Trilhas é metamorfose. Como diria o poeta, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vamos seguindo e um abraço para Pet Shop Sé. Adailton Francisco atende o pessoal direitinho aí. 11 3106 2122, tudo em produtos veterinários, tudo é só falar com a Adailton. E Pimentas Visão Gourmet. Ai, que esquenta no você. É isso aí, Vinícius, mais uma vez, parabéns por todas as suas conquistas, estamos muito felizes, a Rumos e Trilhas fica feliz quando um parceiro está decolando. Pimentas Visão Gourmet, 11 99 359 9801. E também agradecendo aos nossos amigos e colaboradores do programa Quinta Legal, Lopes Navas, Adquian, Sociedade de Advogados. Meu obrigado, meu obrigadíssimo. Obrigadíssimo existe, não, doutora? É um superlativo, né? Não pode falar? Melhor você só falar obrigado. Então tá bom. Então meu obrigado ao doutor Marcos Lopes, doutor Leandro Nova e doutor Everton Zadikian, que eles estão por trás deste programa, estão ali nos auxiliando, nos bombardeando de informações importantes. E a você, ouvinte, a você que está aí do outro lado do computador, do outro lado da internet, do aplicativo, em todos os lugares que você pode nos ouvir. Diga, Mari Gabi, que mais uma vez levantou sua mãozinha no final da mesa. Eu tenho um comentário a fazer aqui sobre um cafezinho que eu cobrei do Dr. Leandro aqui na nossa gravação e eu recebi. Você cobrou ele no programa, né? Eu cobrei. Então, você assim, no programa? cobrei. No programa? Você não estava. Foi um dos melhores programas que aconteceram aqui em Rumos e Trilhas. Por isso, eu não olha lá, esqueço. as pessoas que estão nos assistindo do lado ali de fora, no espelho, um abraço pra todo mundo. Obrigada. Estão confirmando. Estão. Foi um dos melhores programas que passaram Picos de por aqui. audiência. Então, assim, muito obrigada, doutor Leandro, pelo cafezinho delicioso. Show de bola. Valeu. Muito bom. Douglas, você vai se defender ou não? Eu tô com um patrocinador novo. Eu queria contratar a senhora para vir nos programas e ficar do lado daquela pessoa ali, denominada Leonardo, só pra senhora ficar corrigindo ele o tempo inteiro. Só pra ficar. A senhora aceita, eu vou pensar num salário. Os honorários são caros? Não, tudo bem, mas pra ver ele... Só pra ele ter o prazer de ver eu errando e você me cutucando, você me cutucando. Assim, ó, obrigadíssimo, por favor, obrigadíssimo, é superlativos. Fala só obrigado, tá E ela bom, vai já ficar com o resolve. microfone pra ela aberto? Sim, ela vai chamar em sim, ela vai público. ter um botão, que ela vai fechar todos e vai corrigir você, ela solta o botão. Eu vou fazer uma proposta pra você. Gente, então vamos lá, vamos seguindo. Ouvintes, nós não esquecemos daquele momento. Por favor, Douglas, aperte o play e solte a lâmpada colorida que temos agora em nosso estúdio. Doutor, esse é um momento onde nós reduzimos as nossas vozes, falamos mais baixo, falamos mais aveludado, porque é um momento beijo doce. É um momento onde mandamos um beijo para as pessoas que nos acompanham, para quem quiser, a gente manda esse beijo. Doutora, vamos começar por você, nossa convidada especial. A senhora tem alguém especial para mandar um beijo doce? Mande um beijo doce para quem a senhora quiser mandar nesse momento. Deixa eu só escolher uma cor aqui da lâmpada para que... Olha, a doutora ela pode escolher a cor da Escolha lâmpada. Ouvinte Rumos e verde, Trilhas. que representa a quantidade de árvores. Leonardo, você foi cirúrgico.
Bom, está já que nós climatizada. temos... Ela escolheu que cor, só pra eu saber? Essa? Essa aí, Essa. mas que cor é essa que eu sou meio daltônico? É roxo. rosa. Rosa. Isso, na verdade, é um verde musgo, puxado por rosa. Então tá bom. Doutora, o seu beijo doce, por favor. Bom, tem que falar assim ou falar assim? Isso, doutora. Assim, É um momento onde muito nós ficamos bem. mais aveludados. Tá, eu quero mandar um beijo, então, primeiro para minha mãe, porque se eu não mandar um beijo para ela, ela não deixa eu entrar em casa hoje. Doutora, fale né? nomes. Diga Tá? nomes que as pessoas A vão... minha mãe chama Joana e quero mandar um Isso. beijo para o meu pai também, tá? E para o meu irmão Lincoln. Eu quero mandar um beijo também para todos os meus amigos. Posso falar o nome deles? Doutora, agora é a sua vez. É beijo pra quem só não Então quiser. tá bom. Vou mandar um beijo para Marília, vou mandar um beijo para a Cris, vou mandar um beijo para o Onassis, vou mandar um beijo para o Célio. Pode mandar mais? Doutora, à Então tá. vontade, até aquela luz Então- se apagar. Tá, então eu vou Ela não vai mandar, se apagar, ela vou vai- mandar um beijo para o Wallace, vou mandar um beijo para o Marco e vou mandar um beijo também para o Gui e para o Fê e para o Henrique. São muitos beijos porque eu tenho muitos amigos. Ah, E se eu doutora, esqueci de gostamos, alguém, gostamos. eu Muito só vou bom. dizer uma coisa. Eles vão gostar disso, tá? Não estranhem. Cachorro. Ah, isso é de vocês, é um juridiquês isso aí. É uma linguagem. Muito bom, doutora, muito bom. Mandou vários beijos. Esse momento é pra isso, é pra que os Gostei, beijinhos, gostei. eles Os pulem Os pelos olhinhos brilham, a estúdios. senhora pode perceber aqui, olhos brilham. Mari é uma Gabi, loucura. você que já é um sucesso, já pegou, já se fala Mari Gabi, solte agora o seu porrete e mande um beijinho para as pessoas, por favor. Eu vou deixar meu porrete de lado, tô colocando aqui. Eu vou mandar um beijo doce pro meu marido, Jairo. E um beijo mega especial pro pessoal da hospedaria Cantos de Fátima. Nossa, Que Mariana, nos muito bem recebeu lembrado. assim, perfeitamente. Fomos andar a cavalo. De braços abertos, De que povo, braços gente fina, né? escancarados, se eu puder falar assim. Que Um beijo- gente isso do mesmo, bem. Mariana, muito bem, Então, nossa. um beijo doce muito especial pra eles. E assim, eu vou voltar, eu vou buscar esse Golden. Mariana, você foi Olha. cirúrgica agora, parabéns. eu quero- Parabéns, você tá eu- monstro da comunicação. Olha, eu quero o relatório do financeiro do dinheiro que entra na conta da Rumos e Trilhas. Eu preciso saber isso, porque Eu vou tem alguma inclusive, coisa que tá errado. eu vou postar a foto da nossa nova aquisição, o Golden, no Face pra todo mundo Todos conhecer. verão, pra todos verão. Douglas, eu vou com você. Faz tempo, né, que a gente não se fala. Eu não sei. Quanto tempo? A gente se viu ontem. Não, mas é porque a gente não se pergunta do seu beijo doce fora da rádio. Então, existe um beijo doce nesse coração? Claro que existe, cara. Existe. Claro que existe. Existe um espacinho pra um sentimento chamado amor no seu coração? Existe. Está ocupado, inclusive. Mariana. Eu precisava falar isso. Mariana? E agora? Pode falar, Douglas, O revela. que as Dougletes vão... Não, por favor. Cada vez ela me enchendo mais de coisas, informações. Claudinha, o beijo doce vai pra você. Que coisa linda. Como é bom Bonita. te ver com uma cara de romântico, né? Você com cara do... Olha o olhinho dele, mano. Olha o cabelinho Olha como ele tá voando do olhando de lado, o ar-condicionado. cabelinho Fábio Júnior. Por isso que ele tá de Fábio Júnior, Por isso. que ele entrou no romantismo. Olha, ele é um sucesso, é outro sucesso da Rádio Rumos e Trilhas, isso é Dougleta. Gente, eu vou mandar um beijo pra minha doce Priscila, que continua. Ela continua apoiando, ela ainda acredita. Ela tá lá do lado, ela merece, viu? Ela merece, ela tá sempre lá do lado. Minha doce Priscila, um beijo pra você. E vou mandar um beijo doce para todos os alunos da doutora Lidiane. Um beijo a todos vocês, estudem, aprendam a fazer resenhas, resumos e linguagens e tantas outras linguagens que existem. Um beijo a todos os alunos da doutora Lidiane e a todos os alunos da FMU. E a Maria de Lourdes, que tá aí com 70 anos. A Maria de Lourdes, um beijo especial, Maria, verdade. parabéns, mostrando vontade, mostrando vida, A gente queria mostrando conhecer a Maria. tudo de bom. A Maria está convidada para vir aqui no Rumos Sim, e Trilhas, vem assistir bater a um gente. papo com a gente, porque pessoas assim, que nós estamos precisando, que estão com vontade, que não pararam, que a vida é isso aí, gente, segue em frente. Douglas, vamos seguindo aqui o nosso programa. Mari Gabi, muito obrigado, viu? Hoje você estava cirúrgica. Deixa eu agradecer, doutora Lidiane, prazer recebê-la, gostei muito. E alunos, fica a dica aí pra vocês
extraírem da doutora o que ela tem de melhor, porque ela é bem legal, gostei. É isso aí, gente. Doutora Lidiane Duca Silva, muito obrigado. Muito obrigado. Foi especial, passou rápido, tá tudo estourando aqui. Papo bom é assim, né, doutora? Sim, passa rápido e a senhora está convidada a voltar. Porque acho que a gente foi falando e tem assunto ainda pra gente discutir, hein? Tem vários Acredito que temos assuntos. muita coisa. A senhora já está convidada. As portas de rumos e trilhas estarão abertas. Douglas, Obrigada. por favor, meu amigo, a frase do dia. Simplesmente assim. Leiam. Essa é a frase. Grande Dougleta, um abraço a todo mundo. É Rumos e Valeu. Trilhas. Rumos e Beijo, tchau. Trilhas.com. Beijo.